Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Nós vamos começar hoje um estudo extremamente importante. Nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Vale a pena salientar, amigos, que esta matéria, esse estudo, é uma disciplina da teologia sistemática. Para quem não sabe, a teologia sistemática é um tipo de teologia que organiza os temas principais da Bíblia Sagrada. Por exemplo, um estudo sobre Deus, que é o que nós vamos começar hoje, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre os demônios numa perspectiva bíblica, sobre os anjos, sobre a escatologia e outros temas da Bíblia. Então, a teologia sistemática estuda temas da Bíblia Sagrada. Mas antes de nós começar o estudo propriamente dito, eu gostaria que você, que ainda não é inscrito no canal, está aparecendo agora um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e aí você será direcionado para este canal. Logo depois, você vai apertar a setinha inscrever-se. Depois que você estiver inscrito no canal, você vai apertar o sininho de notificações. Porque todos os vídeos que nós postarmos aqui, você será notificado. Logo após, você vai fazer o seguinte: você gosta de pregar o evangelho? Sim ou não? Gosta? Creio que sim. Então você vai compartilhar o link deste canal com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, com as pessoas que você ama e você quer, de fato, vê-las no céu. Então você vai compartilhar no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que outras pessoas que você quer que este canal se conecte, você tem que fazer isso aí, tá bom? Você deve compartilhar o link deste canal. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer um comentário. Você vai fazer um comentário do estudo que nós estamos fazendo, se você gostou, o que você aprendeu, porque isso é importante para que eu possa continuar produzindo mais estudos como este, estudos temáticos como esse, tá bom? Então, faça isso. Deixa um comentário rápido ali. Aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. Amigos, hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. O tema específico é um tema muito amplo, é um ramo da teologia sistemática, e o assunto, o título que nós vamos tratar hoje é transcendência e imanência. O que seria isso? O que seria transcendência? O que seria imanência? Esses dois termos, eles aparecem na Bíblia, você sabia? Mas antes de nós lermos o verso, ou o texto bíblico que fala sobre esse assunto, eu gostaria de mostrar para você, que vai aparecer aí na tela, a definição do que é teologia sistemática, para você ficar mais inteirado do assunto que nós vamos tratar aqui, tá bom? Vamos lá? Os atributos de Deus são um dos temas abordados pela teologia sistemática. Aí a pergunta que você pode fazer: o que é teologia sistemática? Teologia sistemática é um ramo da teologia que organiza e estuda de forma estruturada as principais doutrinas cristãs. Como eu falei no início, Deus, Jesus, o Espírito Santo, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre os últimos acontecimentos, enfim, são vários temas que a Bíblia aborda, que a teologia sistemática organiza esses temas. Então, se você quer saber sobre Deus, a teologia sistemática vai organizar todos os textos bíblicos que falam sobre esse assunto. Se você quer saber sobre Jesus, então a teologia sistemática vai estudar e vai organizar todos os textos da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que falam sobre Jesus. E assim, sucessivamente, em relação aos outros temas. Então é isso que a teologia sistemática faz. Ela organiza os textos e estuda de uma forma profunda temas da Bíblia
como Deus, Jesus, dentre outros, tá bom? Então isso é importante nós falarmos aqui para que vocês possam compreender. Além disso, a teologia sistemática, ela fala o seguinte: a maioria dos livros de teologia sistemática usa subtemas, usando como base os termos gregos clássicos, como teologia própria, que pode também ser identificado como estudo sobre Deus Pai, também chamado de teotologia. Cristologia, estudo sobre Jesus. Pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo. Bibliologia, o estudo sobre as Escrituras Sagradas, ou sobre a Bíblia. Antropologia, estudo sobre o homem, o ser humano. Hamartiologia, o estudo sobre o pecado. Soteriologia, estudo sobre a salvação. Angelologia, estudo sobre os anjos. Demonologia, estudo sobre Satanás e os seus demônios. Eclesiologia, estudo sobre a igreja. E escatologia, estudo sobre as últimas coisas, ou os últimos dias. Então perceba que esse termo grego, soteriologia, antropologia, enfim, faz referência a estudos sistemáticos da Bíblia Sagrada. Então por isso que a teologia sistemática, ela se preocupa mais em organizar e sintetizar esses textos bíblicos que falam sobre determinado tema da Bíblia. Num outro momento eu posso gravar aqui e falando sobre as várias teologias que existem. Então a teologia, ela tem vários tipos de teologias. Não tem só a teologia sistemática, como nós acabamos de ver aí. Nós temos a teologia histórica, que vai falar ali sobre o que aconteceu com uma igreja, com os pais da igreja, os reformadores, teologia histórica. A teologia bíblica, que vai tratar sobre a exegese, a hermenêutica, contexto, texto. Então a teologia bíblica trata mais desses assuntos. Você tem a teologia sistemática, que é um dos ramos, que é os atributos de Deus que nós vamos tratar hoje. Então existem várias teologias. Um dia eu posso gravar só sobre isso, para você entender melhor sobre esse tema, tá bom? Vamos avançar. Algumas autoridades teológicas sobre o assunto da teologia sistemática, e aí aparece na tela. Wade Gruner, você tem Luz Berkhoff, Millard Erickson e Norman Geisler. Todos esses homens, esses autores, são autoridades sobre a teologia sistemática. Eu tenho um aqui, ó, que é o Strong, August Strong. Essa aqui também é um tipo de teologia sistemática, que vai abordar esses temas aí, que apareceu anteriormente na tela para você, tá bom? Deus, Jesus e assim. Então aparece aí uma pergunta: quem é Deus? Quem é Deus para nós? Primeira característica, transcendente. Segunda característica, imanente. O que seria transcendência e imanência? Será que algo transcendente é algo que está além do tempo? E imanente é algo que está próximo de nós? Será que a Bíblia fala sobre este assunto? Vamos ver? Abra sua Bíblia aí, amigos, no livro de Isaías, capítulo 57, no verso 15. Isaías, capítulo 57, verso 15. E nós vamos ler esse verso e vamos entender o que a Bíblia diz sobre a transcendência e imanência de Deus. Está a sua Bíblia aberta aí? A minha está, eu vou ler e lemos assim. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto, santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha só que interessante o que a Bíblia acabou de apresentar para nós. Neste verso, amigos, nós conseguimos identificar tanto a transcendência de Deus como a imanência. A transcendência significa que Deus, ele está além do tempo. Veja, se Deus não se conectasse com as suas criaturas, conosco, né, com os seres humanos, com os anjos, nenhum de nós conheceríamos quem Deus é. Então Deus, ele é
transcendente. Tem um texto que eu acho muito interessante, depois nós vamos analisar, que está lá no livro de 1 Timóteo, que fala que Deus habita em luz inacessível. Veja, se Deus habita em luz inacessível, é o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo, então, se ele não quisesse revelar a nós, nós nunca o conheceríamos. Então vocês percebam que a importância de não só Deus ser transcendente, mas também ser imanente. E o fato de Deus ser imanente, de Deus se relacionar com as suas criaturas, se revelar a nós, é que nós o conhecemos. E nós o conhecemos por meio das Escrituras Sagradas. Este é o primeiro método que Deus usa para se conectar com as suas criaturas. Obviamente que Deus tem outros métodos também. Alguns chegam a dizer que a natureza, as coisas criadas por Deus, também é uma forma de revelação. Também é uma forma de imanência de Deus. Mas o texto aqui de Isaías, voltando para o texto, diz assim, ó, porque assim diz o alto, o sublime. Só aqui nós conseguimos identificar que Deus ele é alto e sublime. E depois diz que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Então perceba aqui, vai aparecer aí na tela alguns detalhes que é importante nós destacarmos. Veja, a transcendência de Deus. Como eu disse que aparece no texto, alto, sublime e santo. Então essas três características denotam que Deus ele é transcendente. Os outros dois, que ele habita com um contrito e abatido de espírito. Ou seja, conosco, nós seres humanos. Então Deus ele habita também com um contrito e abatido de espírito. Isso mostra a imanência de Deus. Então Deus não é um Deus deísta, como diz uma teoria aí, que Deus criou o mundo, mas esqueceu. Não se preocupa com o mundo. Como se fosse uma mãe ou um pai, sabe? Que tem os seus filhos e não cuida, e se esquece dos seus filhos. E deixa para outro cuidadão. Deus não é assim, amigos. Deus, ele criou todas as coisas, criou os anjos, nos criou, e ele cuida de cada detalhe, tanto de todo o universo, como de cada um de nós também. Deus é um Deus transcendente, mas também é um Deus imanente, ou seja, é um Deus presente. E agora, neste momento, ele está aqui comigo, e está aí com você também. Louvado seja Deus por isso. Mas tem um outro texto, vá lá rapidamente, para o texto de Jeremias. Jeremias, no capítulo 23, no verso 23. Acaso sou Deus apenas de perto? Ou seja, acaso sou Deus apenas imanente, presente? Mas aí continua dizendo o texto. Diz o Senhor, e não também de longe? Ou seja, não sou Deus também transcendente? Continua o verso 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Ou seja, será que alguém pode se ocultar de Deus? Não, porque Deus ele está presente. E vai ser um outro estudo que nós vamos fazer sobre a onipotência, a onisciência, a onipresença. Aqui mostra que Deus, ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode se ocultar de Deus, porque Deus, ele vê todas as coisas. Ou seja, Deus é um Deus onipresente. Mas diz ainda, diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ou seja, Deus não enche o céu e a terra? Obviamente que sim. Amigos, Deus ele é grande, Deus ele é poderoso. Nós não estamos lidando com um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus idealizado pela mente humana. Não. Nós estamos lidando com um Deus criador de todas as coisas. Um Deus que fala e as coisas surgem do nada. Um Deus que não precisa de matéria para criar nada, amigos. Ele fala e a matéria surge. E ele cria as coisas tanto falando e as coisas surgindo, mas também ele cria as coisas a partir da matéria. Deus, ele é extremamente poderoso. Louvado seja Deus por isso. Então eu e você não temos o que temer. Está difícil? Você está passando por algum problema? Por alguma dificuldade? De repente no casamento?
de repente com seus filhos, de repente nos negócios, de repente alguma coisa está tirando a sua paz. Amigos, lembre-se, Deus não é um Deus apenas transcendente, mas Deus também é um Deus imanente, ou seja, Deus é um Deus que se conecta com as suas criaturas. E Ele se conecta tanto comigo e também com você. Então você e eu não temos o que temer. De acordo com este texto, ele diz assim: de acordo com a revelação, Deus é simultaneamente imanente e transcendente. Sua imanência revela sua presença de atuação na criação, podendo usar pessoas e instituições, inclusive não cristãs, para cumprir seus propósitos, como fez com Ciro, Babilônia e Assíria. Além disso, Deus não se limita a agir diretamente, podendo realizar milagres ou atuar por meio de profissionais de saúde, como na cura de alguém. Então, de acordo com esta citação, Deus ele é simultaneamente, ao mesmo tempo, transcendente, mas também imanente. Só o único ser do universo, de todo o universo, que pode ser assim. A Bíblia diz que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Eu não sei todas as coisas, você não sabe. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei, daqui a alguns minutos, na verdade, alguns segundos, milésimos de segundos, eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas Deus, ele sabe. Então, a nossa confiança não deve estar na nossa intelectualidade, não deve estar nas coisas que nós conquistamos aqui, nos títulos acadêmicos, não. A nossa confiança deve estar apenas no Senhor. Porque Ele é simultaneamente, ao mesmo tempo, transcendente, mas também imanente. Minha citação eu achei bem interessante, porque ela falou que Deus também, para cumprir os seus propósitos, ele pode usar as instituições, os governos. Tem que entender, amigos. Deus, ele é um Deus extraordinário. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, mas também de justiça e juízo, que será tema para outros vídeos aqui. Então, nós não podemos esquecer disso. Não podemos ampliar, nós podemos apenas exaltar um tipo de atributo de Deus. Ah, Deus ele é amor, Deus ele é misericórdia, Deus é bom. Tudo bem, Deus é tudo isso, mas Deus também ele é justiça, Deus é juízo, Deus ira. Então nós temos que analisar todos os atributos de Deus, todas as qualidades de Deus, todas as características de Deus. Isso significa atributos. Atributos é características, caráter, tá certo? Qualidades de Deus. Beleza? Vamos avançar. Ainda nessa citação, diz assim: em contrapartida, sua transcendência mostra que Deus é superior à criação. Ele é de uma qualidade diferente, é divino. Seus atributos não são os meros atributos do ser humano amplificados. A diferença não é só quantitativa, mas qualitativa. Por exemplo, Deus ama e nós amamos. Mas o amor de Deus não só é maior que o nosso, também é de uma qualidade diferente. O mesmo pode ser dito dos demais atributos que ele compartilhou conosco. Então, nós vamos estudar depois sobre alguns atributos que Deus compartilhou e outros não, que é atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, vai ser temas para os próximos estudos. Então, o amor, por exemplo, aí tem um texto que muitas vezes as pessoas comparam o amor de Deus com o amor de mãe, mas o amor de Deus é muito superior ao amor de mãe. É lógico, nós estamos na esfera humana, estamos falando do ponto de vista humano, mas Deus é muito mais, o amor de Deus é muito maior do que o amor de mãe. Porque o amor de mãe, realmente, a mãe faz de tudo pelo seu filho. Mas muitas das vezes, o amor de mãe é tão grande, é um amor humano, é óbvio, um amor falho, que às vezes passa a mão nos erros dos seus filhos. E isso Deus não faz. Deus,
Ele é amor, mas ele não passa a mão nos erros, nos nossos erros. Ele não faz isso. Justamente por o amor de Deus ser mais elevado, mais sublime, mais alto do que o nosso. Então isso é importante a gente destacar. Todos os atributos de Deus que Deus compartilhou com o homem são muito mais elevados do que o nosso. Certo? Isso é importante nós destacarmos. Está aparecendo alguns textos aí, do Antigo Testamento. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como, aí tem uma comparação, assim como, olha a preposição, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está destacado aí em amarelo, para nós notarmos que a transcendência de Deus, né? Esse texto está falando sobre a transcendência de Deus, ou seja, Deus é muito mais elevado do que cada um de nós. Salmos capítulo 113, verso 4 a 6, diz assim: exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Quem se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Ninguém, né? Deus, ele é um Deus transcendente. Então ninguém pode realmente conhecê-lo. Olha o que diz aí o livro de... Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então perceba aqui, amigos, que estes textos demonstram a transcendência de Deus. Como eu falei no início, se Deus não se revelasse, se Deus não se colocasse dentro do tempo para se comunicar conosco, nenhum de nós o conheceríamos. Mesmo Deus se revelando, muitos ainda não conhecem Ele, por meio das Escrituras Sagradas. Imagine se Ele não se revelasse. Deus não ficou lá, na eternidade apenas. Não, Deus veio aqui se comunicar conosco. E além disso, Ele compartilhou alguns dos seus atributos com cada um de nós. Isso é maravilhoso, amigos. Isso é maravilhoso. Nessa imanência de Deus, ou seja, nesta forma de Deus se comunicar com as suas criaturas, se colocar dentro do tempo para nos comunicar conosco, tanto que Ele esteve mais próximo de nós na pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus veio aqui, encarnou e viveu entre nós. Então você perceba o amor e o cuidado de Deus por cada um de nós. Então não se sinta sozinho, não se sinta abandonado. Não creia nessas doutrinas por aí que diz que Deus criou e se esqueceu. Não, amigo. Não, amiga. Deus, Ele cuida de você, de cada detalhe da sua vida. Creia nisso. Por isso que você deve estudar a Bíblia, por isso que você deve, todos os vídeos que nós postamos aqui, você deve se conectar, você deve ali compartilhar o link, você deve fazer seu comentário, estudar a Bíblia conosco, para aprender mais da palavra de Deus. Deus te ama, Ele quer te ver no céu, não só você, mas a sua família, as pessoas que você ama, as pessoas que você tem orado, mas para isso você precisa estudar a Bíblia conosco, e aprender mais, e eu e você aprendermos juntos da palavra de Deus. Nem o céu do céu, de acordo com esse texto, de acordo com Salomão, pode contê-lo. Imagine o templo que Salomão estava construindo para Deus. Não tem como. Ali, a forma de Deus falar que queria que o seu povo fizesse um templo, e no caso Salomão que fez o primeiro templo ali, filho de Davi, é porque Deus, ele de alguma forma, ele teve que se ocultar para se apresentar ali dentro do lugar santíssimo do santuário terrestre, que chama-se a Shekinah, presença de Deus. Então, de alguma forma, para Deus se apresentar ali no dia do Yom Kippur, uma vez por ano, no dia do juízo, do dia do perdão, Deus teve que, de alguma forma, ocultar o seu poder, porque o próprio Salomão, inspirado por Deus, ele diz que nem o céu dos céus pode contê-lo, ou seja, nem lá no céu onde ele habita,
pode contê-lo. Tamanha grandeza dele. Deus, ele é maior do que tudo. Nem o que ele cria para ele mesmo pode contê-lo. Esse é um Deus tremendo. Então aqui, amigos, não há guerra entre o mal e o bem. Ou entre o bem e o mal. Não há guerra. Não há guerra entre Cristo e Satanás. Deus é muito maior. Mas como Deus, ele duela com o mal, com o seu caráter, e ele quer que eu e você decida pelo bem, então nós estamos dentro desse grande conflito. Quem está dentro do grande conflito entre o bem e o mal é eu e você, não Deus. Ninguém pode tentá-lo, ninguém pode convencê-lo, ninguém pode, de alguma forma, conhecer a sua mente, os seus propósitos, os seus planos. Quem é Lúcifer, o anjo caído agora, Satanás, para conhecer o plano de Deus? Ele não é nada, ele não é ninguém. Então, amigos, creia, Deus é muito maior do que o seu problema. Não há duelo entre Deus e o mal, não há. Deus é muito maior, o bem é muito maior. O problema é que nós escolhemos o pecado. Começando com nossos primeiros pais, depois com cada um de nós também. Somos nós que fazemos más escolhas. Não é? O problema não é Deus. Se você está sofrendo, o problema não está em Deus, o problema está nas suas escolhas. Nós temos que ser honestos conosco mesmo. Não podemos atribuir a Deus aquilo que não é da sua governabilidade. Deus, ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Por isso que Salomão, inspirado por ele, diz que nem o céu dos céus pode contê-lo. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Textos, ainda que fala da transcendência do Novo Testamento. João 8:23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Jesus falando. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15 e 16, diz: o qual Deus manifestará a seu tempo. Bem-aventurado o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Amigos, quando fala, ali quando tem um texto lá em Êxodo capítulo 33, que Moisés viu Deus pelas costas, né? Pois bem, ali, e esse texto parece que está aqui contradizendo o que a Bíblia diz lá. Veja, Moisés não viu Deus como um todo, Deus ocultou-se. Nenhum homem é capaz de ver Deus na sua glória, na sua essência. Se você for em Isaías capítulo 6, e você ler ali os versos a seguir, até os anjos, eles se cobrem os rostos, cobrem os pés, que são os serafins, os querubins ali, nem eles mesmos, que são os anjos mais próximos de Deus, podem ver a face de Deus, e eles não têm pecado algum. Quem é eu e você para ver a face de Jesus? Ver a face de Deus? Se nós víssemos a face de Deus, nós seríamos fulminados. Seríamos fulminados. Por isso que quando Deus apareceu ali na sarça ardente para Moisés, Deus, de alguma forma, ele ocultou o seu poder. Mas nenhum homem pode ver em sua essência. Assim como ele é. Ninguém pode vê-lo. Por isso, amigos, que esse texto diz que Deus habita em luz inacessível. Aqui demonstra a transcendência de Deus. E o próprio Jesus, em João 8:23, falou que ele é lá de cima. Ou seja, o Deus lá de cima, o Deus transcendente, se coloca dentro do templo para se comunicar com as suas criaturas. Que maravilha é sabermos que Deus cuida de cada um de nós. Agora vamos ver os textos bíblicos do Antigo Testamento que falam da imanência de Deus. Salmo 139, versos 7 a 10, diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as aulas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deuteronômio capítulo 4, verso 7 diz: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Jeremias 23 e 24, nós já lemos esse texto, né? Que diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não Deus de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Esses textos aqui, amigos, mostram a imanência de Deus, a forma que ele se colocou aqui na terra ou no tempo para se comunicar com cada um de nós. Nós vimos aqui esses textos que falam da imanência de Deus, mas no Novo Testamento também tem alguns textos que falam da imanência de Deus. Atos 17, 27 a 28, que diz assim: para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Louvado seja Deus por isso. Esses textos mostram, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mostra a imanência de Deus. Deus é um Deus que se comunica com as suas criaturas, e eu fico maravilhado com isso. Olha o que diz aí esta citação da Teologia, na página 129, diz assim: algumas das analogias empregadas por Deus são chamadas de antropomorfismos, isto é, elas atribuem a Deus características pertencentes a seres humanos. Nos antropomorfismos bíblicos, Deus revela o que ele é e o que ele pode fazer com relação às realidades humanas. Quando Deus diz, por exemplo, que tem braço, lá em Êxodo capítulo 15, 16 e Salmos 89, verso 13, não quer dizer que possua exatamente ou univocamente o que chamamos de braço. Então perceba que quando a Bíblia diz que Deus chora, que Deus se arrepende, que Deus se lembra, que Deus tem braço, que Deus, as narinas de Deus, a boca de Deus, todos esses textos demonstram uma característica humana que atribui-se a Deus, que chama-se antropomorfismos. Os antropomorfismos são características humanas que nós atribuímos a Deus.